O município de Granja, que já foi conhecido como Macavoqueira e Santa Cruz do Coreaú. Lá no começo, era habitado por várias tribos indígenas, como os Tabajaras, Tapuias, Coauzuis e Tremembés, que viviam perto do rio Coreaú. O nome Granja tem raízes portuguesas e, segundo o historiador Eusébio de Souza, ele foi inspirado na freguesia de São Brás da Granja, lá em Portugal. Os colonizadores, naquela época, tinham o costume de trazer um pedacinho de casa para onde iam, batizando as novas terras com nomes que faziam eles lembrar de casa. Quando Portugal começou a explorar as terras do Ceará, eles precisavam de uma maneira de atrair pessoas para morar e cultivar essas novas áreas, que até então eram habitadas por povos indígenas. Foi aí que surgiu o sistema de sesmarias. Sesmaria era um pedaço de terra que o governo de Portugal dava para alguém cuidar e explorar. Era como se o rei dissesse: toma aí essa área e faz ela dar frutos, mas cuida direitinho e paga seus impostos. Quem recebia essa terra tinha que cultivar ou criar gado, mas se ficasse parado sem fazer nada, o governo podia tomar a terra de volta e dar para outra pessoa. Era um jeito de ocupar e desenvolver as terras do Brasil naquela época. Em 1702, Miguel Machado Freire e seu irmão Domingos Machado Freire receberam uma doação de 5 léguas de terra através do sistema de sesmaria. O terreno enorme ficava bem na margem do rio. Os primeiros colonizadores foram se instalando próximos a um local chamado Tabainha, onde existia uma missão dos jesuítas. Os jesuítas eram membros de uma ordem religiosa católica chamada Companhia de Jesus, que foi criada lá no século XVI. Esses caras tinham como missão espalhar a fé católica pelo mundo, e fizeram isso de várias formas, principalmente através da educação e evangelização. Aqui no Brasil, por exemplo, eles chegaram junto com os colonizadores portugueses e começaram a ensinar e converter os indígenas ao cristianismo. Eles tinham uma baita influência na vida da colônia. Eram conhecidos por serem bem disciplinados e dedicados, mas também acabaram se metendo em algumas polêmicas, especialmente porque defendiam os índios contra a exploração dos colonizadores, o que gerou conflitos e até a expulsão deles do Brasil. Com a expulsão dos jesuítas, os índios começaram a deixar o local e se mudaram para o povoado à beira do rio, que já era conhecido como Santa Cruz. E assim surgiu a cidade de Granja. Em 1757, ela virou sede de freguesia e em 1759 foi inaugurada a Igreja Matriz, dedicada a São José. Um pintor renomado foi contratado em 1793 para decorar a matriz, a pedido da Irmandade de Bom Jesus dos Navegantes. Com o passar do tempo, a vila foi crescendo e mudou de nome algumas vezes, até se chamar Granja, em 1776. O pessoal não se entende muito bem sobre o dia exato dessa mudança, mas a vila acabou se destacando na região. Em 1881, foi inaugurada a ferrovia, e a festa foi grande. A cidade chegou a ter uma orquestra municipal famosa e bailes super elegantes, com a nata da sociedade local. Com o passar dos anos, a cidade cresceu e se desenvolveu. Em 2022, a cidade de Granja ganhou um reconhecimento oficial da sua história. O poder público reconheceu que a emancipação do município aconteceu em 1776. Com isso, mudaram a lei orgânica e estabeleceram o dia 27 de junho como o aniversário oficial da cidade.